c'est quelqu'un qui marquera les esprits à chaque fois qu'il sera sur un terrain. Donc oui, en plus de ça, il deviendra quelqu'un d'important dans le foot. E mais uma vez, Zizou estava certo desde o início. Durante a sua carreira, Franck Ribéry escalou a escada degrau a degrau para se tornar um verdadeiro ícone do Bayern de Munique. Lá, o francês construiu recordes de perder o fôlego de conquistas que impõem respeito e admiração. Campeonatos, taças nacionais, ligas dos campeões. O eterno ala esquerdo ganhou tudo o que era possível com seu clube. Um jogador com qualidades técnicas excepcionais. Quem de verdade foi Franck Ribéry? Desde o seu começo como amador até ao pódio da Bola de Ouro. Vamos dar uma olhada na atípica e espetacular carreira do famoso número 7, o evasivo Franck Ribéry. Assine o Megafoot, o melhor do futebol em vídeo. Franck Ribéry nasceu no dia 7 de abril de 83 em Boulogne-sur-Mer. Aos 2 anos, o seu destino mudou. O pequeno Franck esteve envolvido num sério acidente de carro. As consequências desse acidente ainda são visíveis hoje. E esse episódio doloroso, tanto para ele como para sua família, vão modelar o caráter e a personalidade deste jovem menino. Com 6 anos, Franck junta-se ao clube FC Conti. Depois, ele fez o seu treinamento no ACO Aiglon. Um prodígio com a bola, ele já era impressionante para sua tenra idade. O seu talento não passou despercebido na região e ele juntou-se ao centro de treinamento do LOSC com 12 anos. Mas o clube de Lille não o manteve depois de 4 anos de treino e o jovem, consequentemente, passou por alguns anos complicados. Depois foi jogar para o Boulogne US, na 4ª divisão. Depois a Les, na divisão nacional, não esquecendo a sua tentativa fracassada em Guingamp, onde um certo Didier Drogba jogava naquela época. O sonho de jogar no mais alto nível de Franck Ribéry parecia longínquo, até que ele recebeu uma mãozinha do Brest. O clube de Bretanha lhe ofereceu um contrato de 1 ano na 3ª divisão. Pelo menos podemos dizer que o jovem francês não vai deixar passar esta chance. Ribéry está de verdade decolando. Ele foi o melhor passador na 3ª Liga Francesa com 23 assistências e foi logicamente votado o melhor jogador da sua divisão. Mas o homem que ajudou o seu clube a subir de novo para a 2ª divisão fez a sua marca na Taça da França num jogo contra os seus vizinhos, o Nantes. Neste jogo, Ribéry brilhou e deslumbrou seu futuro mentor, Jean Fernandes. Fernandes o contratou para o Metz no verão de 2004, onde ele teve o seu primeiro contrato profissional. Lá, meia época foi o suficiente para fazer o talento desse ala incansável florescer até a Primeira Liga. Em 6 meses depois de sua estreia, o clube de Galatasaray fez uma oferta e comprou o jogador do seu clube francês. Foi uma escolha surpreendente, mas uma que não evitou o novo internacional francês de cavalgar a sua onda de sucesso até o topo. Em Istambul, Ribéry foi rapidamente aclamado pelos fãs. Apelidado de Ferra Ribéry ou Scarface, o antigo jogador do Boulogne escreveu a primeira linha nos seus recordes de conquistas, ganhando a Taça Nacional. Infelizmente, atrasos no seu salário puseram um ponto final na sua aventura turca. Em agosto de 2005, ele se reuniu com Jean Fernandes, mas desta vez, o Olympique de Marseille queria contratá-lo, o clube que o fez sonhar quando era criança. Ele marcou alguns gols incríveis e quebrava as defesas dos adversários de tal maneira que levava as multidões ao rubro. Ribéry tornou-se guardião do jogo do Marseille e, sobretudo, o novo queridinho do público. No final da temporada, ele foi eleito o melhor jovem jogador da Liga Francesa no prêmio da UNFP, e suas atuações lhe permitiram ingressar na seleção francesa para a Copa do Mundo seguinte. Na equipe nacional francesa, Ribéry ainda estava jogando sem complicações. O jogador mais novo da equipe na época, que foi inicialmente prometido um papel simples de brincalhão, foi elogiado pelos pilares do balneário, como Zidane e Henry, pelo seu talento e espontaneidade, e finalmente começou a Copa do Mundo como titular. Ele marcou contra a Espanha nos 8avos de final e foi a revelação da competição. Os franceses gostaram de Ribéry, vendo nele o digno legado do famoso duplo Z. No entanto, a sua popularidade infelizmente cairá na mesma proporção que a da seleção francesa, que está em crise. O caso Zaïa, as tensões com Ioan Gourcuff e o fiasco de Nizhna em 2010, onde foi designado um dos líderes. Era uma época em que Ribéry era indiscutivelmente o melhor atacante da seleção francesa, mas o vínculo com a torcida havia sido rompido. Ele foi vaiado e chamado de valentão imaturo, mas sua reputação foi restaurada por ter sido decisivo durante a campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2014 e a famosa partida de repescagem contra a Ucrânia. Lesionado, não participou desta nova aventura e algum tempo depois anunciou a sua aposentadoria pela seleção, por sentir que não tinha mais a confiança dos franceses.
É um grande paradoxo quando você considera o quanto ele era adorado na Alemanha. Verão de 2007, Ribéry chegou ao Bayern por 30 milhões de euros, um recorde na época na Alemanha. Embora ele não falasse uma palavra de alemão, seu entusiasmo pela vida tornou sua integração em uma das maiores instituições de futebol do mundo muito mais fácil. Em campo, o número 7 impressionou. Ribéry tornou-se Kaiser Frank. Ele escreveu as mais belas linhas de seus palmares na Baviera, um campeonato, taça nacional e um título honorário de melhor jogador da temporada na sua estreia. Um quíntuplo histórico para o Bayern e o futebol alemão em 2013. Foi uma temporada em que Ribéry merecia ter ganho a Bola de Ouro, tendo ganho o prêmio de melhor jogador da UEFA à frente de Messi e Ronaldo algumas semanas antes. Não importa, com a cicatriz fechada, o francês continuará a fazer uma sequência de atuações de alto nível e acumular títulos com seu clube. É simples, durante 12 longos anos, ele ganhou nada menos que 24 troféus, tornando-o o jogador de mais sucesso na história da Bundesliga, à frente de monstros como Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger e Oliver Kahn. No Bayern, Frank Ribéry deixou uma marca indelével. Sua parceria com Arjen Robben continuará sendo um dos símbolos do domínio quase incontestável do clube bávaro na década de 2010. Desde então, ele partiu para seguir sua paixão na Itália, com a Fiorentina. Ribéry, acima de tudo, continuará sendo o homem de um único clube. Ele é um homem que foi elevado à categoria de lenda na Alemanha, longe daqueles que ocupam de bode expiatório para uma França que exige uma exemplaridade impossível de seus jogadores de futebol. Além dessa ofensa de boca suja, ele foi feito para encarnar o jogador de futebol analfabeto cujo estilo de vida é considerado indevido. Tanto que os franceses quase se esqueceram que ele foi, acima de tudo, um jogador de futebol formidável. Um jogador admirado pela qualidade técnica e pelas acelerações estonteantes que martelavam qualquer defesa adversária. E, acima de tudo, partia ao meio às costas dos que o enfrentavam no mano a mano. Frank Ribéry também tem um aguçado sentido de assistência. Ele é um criador de caviar de sangue frio e implacavelmente lúcido. Um jogador criativo, claro, mas que também sabia finalizar na frente da baliza na hora certa. Quer queiramos ou não, o extremo foi um dos melhores jogadores franceses da história do futebol. Um excelente competidor que será sempre lembrado como Kaiser Frank. E você acha que o Frank Ribéry está no ranking dos melhores jogadores franceses de todos os tempos? Conta pra gente o que você acha nos comentários. E também qual jogador você quer ver a seguir. Se gostou, não deixe de falar sobre o canal com seus amigos, curtir e compartilhar.